presença certa na alimentação humana, o leite possui nutrientes e vitaminas que proporcionam uma vida saudável e ainda ajuda a prevenir doenças como a osteoporose. Rico em cálcio, o leite e seus derivados têm importância fundamental no desenvolvimento da estrutura óssea de crianças e adultos. Hoje, o estado de Pernambuco produz cerca de 1,5 milhão de litros de leite por dia. Desse total, 70% são produzidos em 44 municípios, que formam a chamada Bacia Leiteira do Agreste. A região concentra cerca de 10 mil pequenos produtores, que direcionam 40% de sua produção à fabricação de queijos tradicionais, como coalho e manteiga. O Agreste de Pernambuco é uma grande região produtora de leite. Mas como é que funciona a produção desse leite? Como é que funciona a cadeia produtiva do leite? Para conversar com a gente sobre este assunto, nós estamos recebendo o Dr. Morche Dayan, que é gerente da Unidade de Negócios do Sebrae em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. Doutor Morche, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar lhe perguntando onde é que está situada o que a gente chama de bacia leiteira do estado de Pernambuco? A bacia leiteira do estado está situada principalmente no Agreste e uma concentração maior no Agreste Meridional, ali na região que tem como Garanhuns como polo da região. Tem alguma coisa a mais de produção na região do Sertão, de Bodocó, de Exu, e também lá no Vale do São Francisco, no município de Afrânio. Mas basicamente concentrada no Agreste de Pernambuco e muito mais concentrada ainda no Agreste Meridional, na mesorregião do Agreste Meridional. Quando a gente fala de bacia leiteira, de leite em Pernambuco, nós estamos falando basicamente do leite de vaca. Leite de vaca. A parte não se fala dos caprinos. Quando se fala em leite sem o nome da fêmea seguido, é vaca. Já que nós temos essa bacia leiteira, como é que ela se comporta hoje? Ela é grande, ela cresceu. Como é que ela poderia ser relacionada com as regiões e o próprio Brasil? Veja, Pernambuco tem uma participação no mercado de leite do Brasil pequena, 2% mais ou menos. No Nordeste, Pernambuco é o segundo produtor, só perde para a Bahia. Agora, em termos de produtividade por vaca, nós estamos em 6º lugar no Brasil. Ou seja, litro de leite vaca ano, nós somos o 6º no Brasil. E se pegar a média da região do Agreste Meridional, a nossa média se assemelha às grandes regiões produtoras, como Santa Catarina, como Paraná. Ou seja, na região produtora de leite, nós somos profissionais na produção de leite. Quer dizer, houve um crescimento dessa produção de leite no estado de Pernambuco? Em percentual, Pernambuco em 10 anos foi o estado que mais cresceu na produção de leite. Em números exatos, nós saímos de uma produção de 260 mil litros de leite dia para uma produção de 1.900.000 litros de leite dia. E o consumo dos derivados desse leite, como é que se comporta em nosso estado? Nós estamos um pouco abaixo da média de consumo do Brasil, que é em torno de 180 litros de leite. O que o Ministério da Saúde e a OMS preconiza é em torno de 200 litros por ano. Nós estamos abaixo um pouco da média nacional, que é em torno de 180 litros. Nós estamos com mais ou menos 157 litros de leite por habitante ano. E nós ainda produzimos apenas 2/3 do que consumimos no estado. Ou seja, nós temos um mercado que está crescendo, que pode crescer e em crescendo ainda vai ter mercado comprador. E a que se deve essa situação? De consumo? Isso, essa questão. É hábitos culturais, principalmente, mas também algumas regiões que não têm oferta de leite. A região do Sertão não tem uma oferta constante de leite, então o consumo é muito mais baixo. Fica mais restrito a programas governamentais ou a compra de produtos que vêm de outros estados.
né? Na região que produz leite, o consumo, sem dúvida, é um pouco maior. O senhor falou em Garanhuns, em outras regiões, Bodocó. Os produtores de leite do estado, como é que se comportam esses produtores? Qual é o número de produtores que a gente tem? Isso é significativo? Veja, a produção de leite hoje ainda está muito na mão, ainda está e vai continuar estando, na mão de pequenos produtores. 70% do leite produzido no estado ainda é leite de pequenas propriedades, de economia familiar. Então esse número eu acho que vai continuar acontecendo no estado. Nós avaliamos em torno de 10 mil produtores no estado que produzem essa quantidade de leite. E esse produtor está passando por uma modificação que é exigida pelo tempo e pelo mercado, e ele se comporta como o mercado está pedindo. Se tem uma demanda maior de leite, ele está aumentando a sua produção e está melhorando um pouco a sua produção. E empresas? Quantas empresas envolvidas no processo produtivo do leite do nosso estado? Veja, formalmente, ou seja, com registro sanitário, seja estadual ou federal, nós temos em torno de 115 a 120 empresas formalizadas. Empresas que vão de 5 mil litros até empresa de 300, 400 mil litros de leite, a exemplo da Bom Gosto, da Perdigão. Mas a grande força da produção de leite do estado está na pequena empresa, nas queijarias, na empresa de até 5, 6 mil litros de leite. Aí nós temos uma taxa de informalidade ainda grande, temos mais de 200 empresas que não têm formalização nem sanitária nem fiscal, mas que representam 40% da produção do leite do estado, que é absorvida por essas empresas. E há alguma previsão dessa produção para os próximos anos? A produção de leite depende muito de vários fatores. Mercado, né? Sazonalidade de clima, por exemplo. Então, nessa última década, nós não tivemos problemas climáticos que atacassem a produção de leite, que afetasse de forma, de forma negativa a produção de leite. Então, se não tiver nada disso, se não tiver nenhum fator que atrapalhe a produção de leite, principalmente o fator climático, à medida que o mercado, que o Brasil está crescendo, que o Nordeste está crescendo, que Pernambuco está crescendo, a expectativa é que o setor continue crescendo, que o setor continue aumentando sua produção, mas principalmente sua produtividade por vaca, que é o aumento da produtividade por conta da genética, do melhoramento, da alimentação, dos fatores que influenciam também na sua produção. Pelo que o senhor tem falado até agora, desde o início do programa, a gente nota que há uma evolução nesse processo. E como é que os produtores têm se adequado a essa evolução? Veja, o produtor de leite ele tem buscado, dentro das medidas, nas suas condições, se adequar ao que está sendo exigido. Está sendo exigido maior produção. Então, eles estão melhorando a parte genética, a parte de manejo. Nós já temos uma base genética muito boa de animais na região do Agreste. Nós estamos melhorando a produção de alimentos, principalmente, até para enfrentar problemas de estiagens, né? A parte sanitária evoluiu muito, principalmente com essa parte de campanhas de vacinações, a própria incentivo à formalização de rebanhos através das campanhas de vacinação. Então, nesse sentido, o produtor tem reagido positivamente ao que o mercado e ao que o tempo está exigindo em termos de produção, de produtividade e principalmente de qualidade de leite, né? Nós estamos melhorando muito a parte de qualidade e principalmente no que diz respeito às exigências do mercado local, mas também principalmente usando uma visão de mercado regional, que Pernambuco é estratégico para o Nordeste, e também, quem sabe, em algum momento, com as empresas grandes que estão aqui, inclusive a parte de exportação. Tecnologia. E quanto à tecnologia, qual é a previsão de mudanças para os próximos anos? Olha,
a tecnologia está batendo a porta. Não é? A mão de obra está um pouco mais escassa. Além de tudo, ela precisa ser muito capacitada, e aí envolve tecnologia. O produtor precisa ser capacitado, principalmente na parte de gestão, e aí também envolve tecnologia, mas principalmente em alguns equipamentos. Ordenha mecânica, equipamentos de processamento de alimentos, né? E computador para fazer planilhas, para fazer gestão de fazenda. Então, essa parte de tecnologia, a parte de equipamento e de insumos, está chegando por conta da pressão do mercado e da exigência da modernidade. E a parte do produtor, que seria a parte de gestão, de melhoramento da sua eficiência gerencial, aí ele está buscando, através de computador, de televisão, de assistência técnica, até em alguns momentos pagas. Ou seja, existe o estímulo e a reação do produtor está sendo muito positiva. Para a gente fechar esse bloco, eu queria perguntar ao senhor se a posição de Pernambuco hoje, em relação à produção de leite e seus derivados, é uma posição satisfatória, mediana, está abaixo do que poderia ser? Veja, produtividade nós temos boa, nós temos genéticas boas, nós temos práticas de produção muito boas. Nós temos o IPA, que tem um papel importante na nossa melhoria da produção de leite. Temos várias entidades apoiando essa melhoria da produção de leite do Estado. Entidades até que não tinham tradição nisso, como é o SEBRAE, que tem um trabalho muito importante na nossa região de difusão de tecnologia e de acesso ao mercado. Pernambuco é importante para o Nordeste, porque está no meio. Para qualquer coisa que você for fazer em termos de alimento, de produção e distribuição, Pernambuco está no meio. Pernambuco, com Suape, ele está muito próximo da Europa, da Ásia e da África, por conta do porto. Então, são 2.000 quilômetros a menos do que o Sudeste. E Pernambuco tem também o consumo que tem aumentado aqui e no Nordeste. E aí não precisa ter muita dificuldade de achar exemplo. A Perdigão veio para cá, a Nestlé está vindo para cá, a Bom Gosto está vindo para cá. E essas empresas grandes, quando vêm, elas não vêm porque são boas. Elas vêm porque estão enxergando um mercado local próspero e estão vendo um futuro muito promissor. Eu estou acreditando nisso, a reboque dessa vinda dessas grandes empresas para cá. Doutor Márcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado também. Nós vamos continuar conversando sobre o Agreste de Pernambuco, como uma grande região produtora de leite e seus derivados. E no segundo bloco, teremos a presença do professor Benoit Paquerot, que é responsável pelo Instituto de Laticínios do Agreste, que fica situado em Garanhuns. O queijo de coalho pode ser consumido sem assar? O queijo de coalho ele pode ser consumido cru ou assado desde que ele tenha algum processo de inspeção, ou estadual ou federal. Quando o queijo for ser adquirido, deve-se verificar se na embalagem ele tem um selo com as letras SIE, que significa o Serviço de Inspeção Estadual, ou então SIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Esse queijo pode ser consumido por qualquer faixa etária e de qualquer forma, como for o gosto do consumidor. Nós vamos conversar agora com o professor Benoit Paquerot, que é responsável pela implantação do Instituto de Laticínios do Agreste. Professor, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Sei que o senhor veio de longe, da França, e terminou aqui no estado de Pernambuco e veio trabalhar com a gente nessa área da produção de leite e seus derivados. E a primeira pergunta é: quais são os produtos derivados do leite mais fabricados aqui em nossa bacia leiteira, no estado de Pernambuco?
Poderíamos classificar esses produtos em duas categorias, acredito. A gente teria uma categoria de produtos regionais, mais tradicionais, que seriam o próprio leite, o leite pasteurizado, a coalhada, mas talvez mais fortemente o queijo de coalho e o queijo de manteiga. E teria alguns produtos de tecnologia mais recente aqui em Pernambuco, que seria iogurte, queijo mussarela, queijo prato, até a própria bebida láctea, que permite o reuso do soro dos queijos na alimentação humana. E se a gente pudesse falar da tipicidade desses produtos? Como é que o senhor veria a tipicidade dos produtos, dos derivados de leite no Estado? A gente tem algumas tipicidades bem próprias a Pernambuco, principalmente no que se trata do queijo de coalho e do queijo de manteiga. O queijo de coalho já ele tem uma forma que não é comum para os queijos. A maioria dos queijos no mundo eles são redondos. E o queijo de coalho aqui ele é retangular. Então isso é uma característica muito interessante. E, além disso, ele usa uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de massa prensada, que é um procedimento de fabricação, que geralmente se usa para queijos maturados. E ele é um produto consumido fresco. Então, isso é outra característica muito interessante daqui. O queijo de manteiga, ele ainda talvez mais interessante tecnologicamente, que ele se enquadra numa família que a gente chama família dos queijos fundidos. Ou seja, que a gente, a um momento, vai fazer um procedimento de fusão de uma massa ou de um queijo para obter um novo produto, no qual a gente vai acrescentar um creme de leite ou manteiga. Na Europa, a gente faz esse tipo de produto usando alguns produtos químicos, que seriam os sais fundentes. E aqui no interior, no agreste de Pernambuco, os próprios queijeiros, pelo conhecimento deles, tradicional, eles estão conseguindo fazer esses produtos sem usar nenhum produto químico. Só pelo conhecimento, pela experiência, vão saber se tem que colocar mais fogo, tirar mais acidez. Então, eles estão conseguindo desenvolver esse produto de forma totalmente tradicional. E essa tecnologia aplicada pelo nosso povo, pela nossa gente, nossos produtores, ela é compatível com a segurança alimentar? A gente pode ficar tranquilo? Essa é uma questão que a gente não se faz somente aqui no Brasil ou em Pernambuco, ela é internacional. Quando se trata de produtos artesanais, a gente tem mais dificuldade realmente para conseguir dominar totalmente o lado sanitário da fabricação. Então, a gente vê aqui em Pernambuco que essa tecnologia está melhorando e já a gente tem uma quantidade de laticínios bastante importante que se enquadram dentro desses padrões. São mais de 100 empresas aqui que são registradas pelo Ministério da Agricultura ou pela Secretaria Estadual que já estão dentro de padrões seguros a nível do consumo humano. Mas suponha que eu vou a um supermercado. Como é que a gente reconhece um produto de boa qualidade? É possível? É possível, sim. Num supermercado você não vai ter muita dificuldade, porque as próprias regras dos supermercados eles exigem que essas empresas elas estejam registradas e autorizadas a comercializar um produto dentro do padrão. A dificuldade é maior quando você vai numa feira livre ou compra um queijo numa rua ou na padaria. Então, para reconhecer um produto de boa qualidade, num primeiro tempo você tem que olhar, ele tem que ter um rótulo. Né? Se o produto não tem nenhuma rotulagem, então você já pode descartar o produto. Nessa rotulagem tem que aparecer a marca, o local de procedência, a validade do produto, o prazo de consumo, a temperatura. E além disso, ele tem um selo que vai ser escrito SIF, ou SIE. Isso significa Serviço de Inspeção Federal ou Serviço de Inspeção Estadual. Então, isso valida que realmente os ministérios ou as secretarias competentes darão autorização para a comercialização nesse produto e que ele é conforme ao consumo humano.
nossa produção, para preparar esse programa, teve que ler alguns artigos, alguns textos, e aqui e ali aparecia a questão da indicação geográfica. O que vem a ser uma indicação geográfica? Uma indicação geográfica, a gente usa essa certificação faz muito tempo na Europa e está começando a se concretizar aqui no Brasil. Ela permite de comprovar que o produto que você está encontrando, ele tem um diferencial em comparação com os outros produtores similares. No caso da indicação geográfica, significa que você tem um produto que está procedente de uma região específica, que é a região que produz o produto originalmente. Então, seja você está comprando um produto verdadeiro, que está conforme com um produto tradicional, como ele nasceu historicamente naquela região. Mas o senhor elogiou tanto o queijo de coalho que me deu agora uma curiosidade. Como é que o queijo de coalho chegou ao Brasil? Esse ainda está sendo estudado, inclusive aqui em Pernambuco, mas a gente já tem primeiros dados. A gente sabe, encontrou na literatura, que logo depois da descoberta do Brasil, em 1500, então já em 1560, 1580, já se fabricava aqui queijos em Pernambuco. Então, provavelmente, os animais saíam da Europa, transitavam pelo Cabo Verde e chegavam aqui em Pernambuco e na Bahia. Aí depois, como, por exemplo, na França, nós temos mais de 1000 queijos. Mas esses queijos não foram de um dia para o outro. Você tem uma tecnologia para um queijo e ao longo do tempo essa tecnologia vai se modificando e se criando um novo produto. Foi provavelmente o que aconteceu com o queijo de coalho. Aí essas primeiras fabricações de queijos provavelmente era tecnologia europeia ensinada e aqui a população mudou essa tecnologia ao longo do tempo para criar o próprio queijo de coalho aqui de Pernambuco. No primeiro bloco, o professor Moshe Dayan, ele deixou bem claro que a concentração maior da produção da bacia leiteira de Pernambuco está no Agreste. Há alguns pontos em que se produz leite e seus derivados. Aí a pergunta seria, a região influencia na qualidade do produto? Influencia, sim, muito fortemente. Por exemplo, na França, se comprova que algumas plantas aromáticas têm um impacto direto no produto final, a nível sensorial, a nível do sabor do produto. E provavelmente aqui temos os mesmos aspectos. O próprio clima, o solo, vão permitir de você desenvolver algumas culturas. E essas plantas vão servir na alimentação animal, que vai ter uma repercussão no sabor do leite e, consequentemente, no sabor do queijo. Aqui em Pernambuco, a criação dos animais, ela tem uma tipicidade muito clara, que os animais, a base da alimentação, é um tipo de cactus, chamado de palma forrageira. Então, provavelmente, esse alimento do animal, provavelmente, ele tem um impacto direto nos aspectos sensoriais do produto final. Para fechar esse bloco, qual é a forma mais adequada para se consumir o queijo de coalho? Essa é uma pergunta muito difícil e muito interessante. A gente vê, quando a gente consome o produto, talvez é a finalização de toda uma cadeia produtiva. Você vai, nesse momento que você vai consumir, você vai valorizar tudo o que foi feito anteriormente. E a gente pode dizer que a gastronomia faz parte da cultura, do patrimônio cultural do indivíduo, de uma coletividade. Então, acredito que não tem realmente forma mais adequada. A gente tem uma forma tradicional, que é de consumir o queijo de coalho assado, como a gente consome na praia, mas hoje a gente tem aqui no Brasil grandes chefes de cozinha, seja em Pernambuco ou em São Paulo, que estão usando o queijo de coalho para fazer pratos muito mais sofisticados.
Professor Manuel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. E nós agradecemos também a vocês que nos acompanharam em mais um programa da série Falando de Ciência e Tecnologia.